Boa noite, sejam bem-vindos ao Evangelho da Casa Espírita Nosso Lar. É uma alegria recebê-los. Hoje o nosso tema é o capítulo 24, itens 17, 18 e 19, carregar sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Sejam mais uma vez muito bem-vindos, é uma alegria tê-los aqui conosco nesse momento em que nos preparamos para o estudo do Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho da Casa Espírita Nosso Lar. Relembrando, o nosso tema de hoje será carregar a sua cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. É o capítulo 24, itens 17, 18 e 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A Casa Espírita Nosso Lar, observando as orientações governamentais, está realizando suas atividades de modo virtual. Então, essa atividade que a Casa oferece, que é o Evangelho, ocorre toda terça-feira, às 19h30. A Casa também oferece a palestra pública aos sábados, também às 19h30. Estão acontecendo também os estudos doutrinários da Casa. Então, às terças estão acontecendo os estudos do ESD, os estudos do EAD, estão acontecendo também os estudos temáticos que a Casa realiza, estudos das obras de Joana de Ângeles, de André Luiz. Então, quem quiser se informar, basta entrar no Instagram ou no Facebook da Casa Espírita Nosso Lar, e lá vocês vão encontrar o cronograma, os dias da semana e o estudo disponível. E aproveitando, a Casa está com as inscrições abertas para a Juventude Espírita. A Juventude Espírita é uma atividade disponibilizada para os jovens entre 12 e 21 anos. Vamos ter encontros virtuais todas as terças-feiras, de 19h30 às 20h30, o mesmo horário do nosso Evangelho, a partir do dia 18 de agosto. Os interessados deverão fazer a inscrição através do link disponível tanto no Facebook como no Instagram da Casa Espírita Nosso Lar. Então fica aqui o convite para participarem da Juventude Espírita. Vamos iniciar o nosso Evangelho nos preparando para esse diálogo com Cristo. Eu gostaria de primeiramente fazer a leitura do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos então fazer a leitura do prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Após essa leitura do prefácio, eu gostaria de compartilhar com vocês uma outra leitura para nos harmonizar, para que possamos apaziguar nossas aflições e possamos entrar em estado reflexivo, para melhor termos proveito do estudo do Evangelho. E gostaria de compartilhar com vocês um texto do livro Caminho, Verdade e Vida, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. O texto é Tudo em Deus.
Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Palavras de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30. Sobre esse trecho do Evangelho, explica Emmanuel. Constitui ótimo exercício contra a vaidade pessoal a meditação dos fatores transcendentes que regem os mínimos fenômenos da vida. O homem nada pode sem Deus. Todos temos visto personalidades que surgem dominadoras no palco terrestre, afirmando-se poderosas sem o amparo do Altíssimo. Entretanto, a única realização que conseguem efetivamente é a dilatação ilusória pelo sopro do mundo, esvaziando-se aos primeiros contatos com as verdades divinas. Quando aparecem, temíveis, esses gigantes de vento espalham ruínas materiais e aflições de espírito. Todavia, o mesmo mundo que lhes confere pedestal projeta-os no abismo do desprezo comum. A mesma multidão que os assopra incumbe-se de repô-los no lugar que lhes compete. Os discípulos sinceros não ignoram que todas as suas possibilidades procedem do Pai, amigo e sábio, que as oportunidades de edificação na terra, com a excelência das paisagens, recursos de cada dia e bênçãos dos seres amados, vieram de Deus, que os convida, pelo espírito de serviço, a ministérios mais santos. Agirão desse modo amando sempre, aproveitando para o bem e esclarecendo para a verdade, retificando caminhos e acenando novas luzes, porque seus corações reconhecem que nada poderão fazer de si próprios e honrarão o Pai, entrando em santa cooperação nas suas obras. Iluminados por essa mensagem, vamos nos preparar então para fazer a nossa prece inicial. Vamos procurar serenar nossa agitação, nosso espírito. Vamos respirar fundo, sorver as luzes, sorver o aroma da espiritualidade superior que nos cerca e nos concede paz, bom ânimo e equilíbrio. E vamos travar uma conversa amiga com Jesus. Vamos então buscar essa integração e conversar assim com Jesus. Amado Mestre Jesus, benfeitores espirituais que nos ladeiam e nos amparam, reunidos estamos para agora receber o alimento espiritual legado por Ti, Jesus. Somos aqui Teus filhos famintos, tal qual quando Tu tiveste no alto do monte e procedeste à multiplicação dos pães. Estamos agora aguardando o pão do Teu Evangelho. Rogamos a Ti que este alimento espiritual que nos seja oferecido seja capaz de dar-nos a paz e o equilíbrio que tanto necessitamos. Seja capaz de restaurar aquilo que em nós precisa ser restaurado. Seja um instrumento de nosso melhoramento e de nossa reforma íntima. E que o aprendizado desta noite seja oportunizado pela espiritualidade superior que venha nos assistir e nos auxiliar neste momento, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Vamos então fazer aqui a leitura do Evangelho de hoje, relembrando que nós vamos ler o capítulo 24, itens 17, 18 e 19. Carrega a sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la. Então vamos lá ao capítulo 24, itens 17, 18 e 19.
Vamos aqui à leitura. Item 17. Benditosos sereis, quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos 22 e 23. Vamos ao item 18. Chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito, de que serviria um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos 34 a 36. Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos 23 a 25. Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos 38 e 39. Evangelho de São João, capítulo 12, versículos 25 a 26. O item 19 consiste nos comentários de Kardec sobre as duas passagens do Evangelho que acabamos de ler. Vamos ver os comentários de Kardec. Rejubilai-vos, diz Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Podem traduzir-se assim essas verdades. Considerai-vos ditosos, quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem a ocasião de provar a sinceridade da vossa fé. Porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém, não os maldigais. Depois, acrescenta: tome a sua cruz aquele que me quiser seguir, isto é, suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar, dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando-me a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação de que deram prova. Mas aos que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus dirá: já recebestes vossa recompensa. Essa passagem do Evangelho nos remete, é uma passagem relativamente breve, são três tópicos bem curtos, mas nos remetem a profundas reflexões. A primeira passagem, como Kardec elucida muito claramente, é preciso que, nas situações em que sua fé é confrontada e você é hostilizado pela sua fé, você compreenda que essas pessoas estão fazendo a mesma coisa, como fala Jesus no final, a mesma coisa que os pais fizeram aos profetas. Quando Jesus fala sobre isso e Kardec explica, ele nos remete à nossa condição inferior e a reflexão de que nós não podemos esperar que aqueles espíritos que ainda são endurecidos consigam compreender ou consigam sequer ouvir aquilo que Jesus tem para falar. Jesus tinha isso muito claro e é por isso que Kardec ele faz essa explicação de que a partir do momento em que você se deparar com essas situações, você não deve hostilizar essas pessoas. Muito pelo contrário, tem que utilizar o olhar caridoso de Jesus,
o mesmo olhar caridoso que Jesus depositou e deposita ainda sobre todos nós. É preciso perceber que Jesus, ele tem para conosco total indulgência. E é necessário que nós exercitemos essa indulgência. Quando Jesus dá o conselho de que nós nos regozijemos com essas ofensas, com esses ataques pela incompreensão do próximo, devemos fazer isso não para nos sentirmos melhor que o próximo, e sim para percebermos que no próximo ainda carece o melhoramento, pelo menos a percepção da figura de Jesus e dos ensinamentos que ele traz para nós. E logo em seguida vem a passagem que Jesus fala que quem quiser segui-lo, cada um deve pegar a sua cruz. E Kardec, com muita propriedade, nos apresenta que a grande questão que Cristo nos coloca é o confronto entre a vida material e a vida espiritual. Quando Cristo diz para segui-lo e para rejeitar, ou seja, deixar de cuidar de si, no sentido de deixar de valorizar os aspectos materiais. Valorize os aspectos materiais. Porque se você valorizar os aspectos materiais, você se perderá. E por isso que Kardec conclui ali, dizendo, você já recebeste sua recompensa. Ou seja, você, durante sua encarnação, só deu valor às questões materiais. E por isso já fora recompensado. Mas deixou de atentar para as questões espirituais. E sua omissão na atenção às questões espirituais fez você perder uma oportunidade reencarnatória. E mais que isso, o que seria essa cruz que Cristo nos coloca? O que vem a ser esse pegar a cruz que ele nos apresenta? É preciso nós compreendermos que a jornada do Cristo na Terra foi carregar uma cruz que não era dele. Cristo é um Espírito perfeito. E, portanto, ele não tinha cruz para carregar. Ele vem à Terra para nos ajudar. Ele vem à Terra para impulsionar a evolução da humanidade. Mas sabe ele que cada um tem sua cruz. A cruz que temos que carregar são as responsabilidades e os compromissos que assumimos para essa jornada reencarnatória. São os compromissos que assumimos no seio familiar, na nossa atividade profissional, na nossa relação com as pessoas com quem convivemos. Nessas relações, inevitavelmente nos depararemos com momentos dolorosos, com momentos difíceis. Dificuldades essas originadas pelas nossas imperfeições e também pela imperfeição do nosso irmão, do nosso semelhante. É preciso, então, que saibamos que esses obstáculos vão estar presentes na nossa jornada. E é preciso que nós saibamos que essas dificuldades, elas fazem parte da nossa necessidade. Não é uma punição, é, antes de tudo, necessidade. E se nós, como espíritos, estamos fadados à evolução e precisamos evoluir, precisamos olhar a cruz e compreender que o peso da cruz, o peso das vicissitudes, dos sofrimentos com que nos deparamos, eles, na verdade, são os degraus de uma escada. Podemos olhar para o símbolo da cruz e verificar. A cruz ela tem uma haste, um madeiro vertical e um madeiro horizontal. Emmanuel faz uma comparação muito feliz sobre essa configuração da cruz. Apresenta Emmanuel que o aspecto vertical do madeiro representa a ligação de nosso mundo ainda inferior às esferas superiores. E para nós caminharmos verticalmente na ascensão para essas esferas superiores, é preciso que nós nos afastemos da nossa inferioridade, nos afastemos da materialidade, que Cristo explica muito bem. Ele fala, é preciso que você se perca para que você se salve. Ou seja,
perca suas sombras, perca seu apego à matéria, para que você ascenda às esferas superiores. Então, é para que nós possamos ascender no aspecto vertical do madeiro, vertical da cruz, é necessário, então, que nos momentos de dor eu atravesse com coragem, que nos momentos de rancor eu atravesse esse momento com perdão, que nos momentos de solidão eu atravesse com a fé, que nos momentos de turbulência eu atravesse com amor, para que aí eu possa me desprender das esferas e das zonas inferiores e ascender às zonas superiores. E Emmanuel também nos lembra do aspecto horizontal, do madeiro horizontal da cruz. O aspecto horizontal da cruz nos remete ao tempo. O tempo que para nós é eterno. Nós somos imortais. Enquanto espíritos, somos espíritos imortais. A matéria que hoje vestimos, ela vai perecer, como tantas outras já pereceram. Mas o nosso espírito, ele é imortal. Porque Deus, ele não tem pressa na nossa evolução. Ele nos concede o livre-arbítrio. Ele sabe que nós vamos caminhar e evoluir de acordo com a nossa capacidade. Mas Cristo vem nos alertar e vem nos dizer: renuncia-te a ti mesmo, renuncia-te aos devaneios da matéria, renuncia-te ao orgulho, renuncia-te ao egoísmo, à ganância, à vaidade e a tantos sentimentos inferiores que ainda lhe aprisionam no mundo material. Porque aí sim encontrarás a recompensa no mundo espiritual, que Cristo nos apresenta e que é muito bem elucidado no comentário de Kardec. Por isso, é preciso que nós tenhamos a compreensão que essa cruz que nos é posta é, antes de tudo, oportunidade de melhoramento. As cruzes que carregamos hoje são frutos ainda da nossa inferioridade. São frutos daqueles equívocos que cometemos no passado, em jornadas anteriores ou mesmo nessa jornada, e que agora precisamos nos defrontar com a necessidade de nos corrigir, com a necessidade de nos melhorar. E precisamos lembrar de um aspecto muito importante. Cristo fala assim: pegue tua cruz e me segue. Veja que o Cristo, ele deixa claro que ele vai estar à frente. Ele vai ser o nosso modelo nessa jornada. Ele não vai nos desamparar. Ele vai estar à frente, com a cruz que ele já carregou para subir até o Gólgota. E carregou sem precisar. Porque nada tinha ele que necessitasse ou que justificasse a dura provação que ele passou. A única justificativa para essa dura provação é o amor infinito que Jesus tem por todos nós e pela humanidade. Por isso, Jesus, ele nos mostra que, quando ele fala, pegue tua cruz e me segue, segue os meus passos, ele quer dizer que ele sempre vai estar à frente. Ele nunca vai nos desamparar. Muitas vezes atravessamos dificuldades atrozes e sentimos-nos desamparados. Acreditamos que estamos esquecidos e abandonados. Mas nós esquecemos de olhar para frente. Esquecemos que nós estamos seguindo. Se eu estou seguindo, tem alguém na minha frente, é Jesus. No momento mais difícil, no momento em que a cruz mais pesa no ombro, no momento em que nós acreditamos que não vamos conseguir, é só olhar para Jesus que ele está na nossa frente. Ele já passou, ele já conseguiu, ele ressuscitou. Ele veio mostrar que nossa vida é a vida espiritual e aqui a vida material é apenas transitória. É um flash dentro de um longo período de jornada do espírito. Por isso, é preciso que, nos momentos difíceis em que a dor ela parece ser
algo que vai nos paralisar, é preciso compreender que essa dor que nós experimentamos é, na verdade, a nossa depuração espiritual. E com isso, lógico, eu não quero dizer que devemos sofrer e devemos achar que sofrer é bom. Nós não viemos ao mundo para sofrer nem para desfrutar. Nós viemos ao mundo para nos melhorar. Nosso compromisso aqui na Terra é um compromisso de melhoramento. E o melhoramento, às vezes, exige o sacrifício. O sacrifício pode ser através da dor, pode ser através de uma convivência difícil, pode ser através de uma dificuldade material, de uma dificuldade financeira, pode ser através de uma doença, mas é tudo parte de um processo evolutivo. É esse processo evolutivo que Cristo nos apresenta quando ele fala: pega a tua cruz e me segue. Ele vem dizer: olha, não vai ser fácil. Vão haver momentos de dificuldade, momentos em que faltará força, mas eu vou estar na frente. Me segue, não desista, porque você vai trilhar o caminho que é o caminho que vai levar até a mim, levar até o Pai. Isso é a palavra do Cristo. Pegar a cruz e seguir o Cristo é exatamente compreender que é necessário para nós respeitar os desígnios de Deus. Entender que Deus não nos dá mais nem nada além do que nos é necessário. Eu gostaria de lembrar aqui uma história que Humberto de Campos, assinando Irmão X, ele conta na obra Palavras do Além, psicografia de Chico Xavier. Ele conta o seguinte, Humberto de Campos, que certa vez havia uma mulher que atravessava grandes penúrias. Ela havia sido uma criança órfã e, superada a orfandade, conseguiu ter uma família, se casou, teve filhos, mas mesmo assim não desfrutou da felicidade muito tempo, porque sobreveio uma doença e o marido se foi e seus filhos também, e ela se viu mais uma vez sozinha no mundo. E em meio a tanta dor e tanto sofrimento, ela fez uma prece muito sentida para Deus e rogou a Deus que aliviasse aquela cruz que ela carregava, porque aquela cruz era insuportável. Ela havia sido órfã. Quando conseguiu ter uma família, ter um marido, ter filhos, tudo isso lhe foi retirado. Por que Deus fizera isso com ela, se ela já havia sofrido boa parte de sua jornada e deu a ela uma cruz tão insuportável de carregar? E Jesus, compadecido com essa prece dela, resolve interceder por ela. E então, quando ela adormece, um anjo vem e recolhe ela, levando-a às esferas mais elevadas. Ao chegar nessas esferas mais elevadas, ela se depara com um palácio belíssimo. O anjo então abre uma porta desse palácio e num grande salão havia milhares de cruzes. Cruzes de todo o tamanho, de todo o layout, de todo o desenho. E ela ficou assustada ao ver aquelas cruzes. Então o anjo diz: Deus concedeu através da intercessão de Jesus que você pudesse trocar a sua cruz. Neste salão você encontra aqui milhares de cruzes. Todas elas possuem o nome de uma pessoa que sustenta essa cruz na jornada carnal. Mas Deus permitiu que você trocasse essa cruz por uma que lhe aprovesse. Então ela diz: olha, eu quero uma cruz mais leve, porque até agora eu carreguei uma cruz muito pesada, eu não tinha condições de levar essa cruz. Essa cruz estava muito pesada para mim. E ele: fique à vontade para escolher a cruz que você considera adequada para você. E ela procurava, olhava as cruzes, umas grandes, pesadas, de granito,
E ela procurando uma cruz até que ela encontra. Depois de horas olhando, encontra uma cruz menor. Pega a cruz e sente ela mais leve. E entrega para o anjo. E o anjo, quando pega a cruz, ao limpar a poeira que havia no nome, o nome da cruz era o nome dela. E o anjo diz para ela: tu escolhestes mais uma vez a mesma cruz para carregar. Esta cruz é a tua. Então confie em Deus, porque Deus não impõe um sacrifício superior à sua capacidade. Continuas seguindo tua jornada, carregando a tua cruz que tu arrastas desde o início da jornada. Esse conto de Humberto de Campos nos remete exatamente a... Muitas vezes nós entendemos que a cruz que nós estamos é inadequada. Muitas vezes nós achamos que Deus nos colocou um desafio que não estamos à altura de vencer. Ou pior, achamos que Deus não está olhando por nós. Achamos que Deus não tem misericórdia por nós. Mas nós precisamos lembrar que na nossa jornada aqui na Terra, cada um tem sua cruz. Ninguém está aqui na Terra que não tenha desafios a vencer. E quando eu falo desafios, os desafios são intrínsecos, são internos. Porque cada cruz, cada obstáculo, cada desafio, nada mais é do que uma oportunidade de melhoramento pessoal. É a busca do melhoramento e da reforma íntima. É a busca do autoconhecimento. E às vezes nós olhamos sempre para o outro e achamos que a vida do outro é melhor que a nossa. E achamos, por exemplo, não, eu preferia ter a cruz da riqueza ao invés de ter a cruz da pobreza. Mas nós não compreendemos que lá na riqueza a cruz também se apresenta. Porque aquela pessoa também vai enfrentar desafios em sua jornada, impostos pela riqueza. A mesma coisa a saúde e a doença. Aquele que tem a saúde, às vezes, enfrenta outras provações, diferentes daquele que ostenta uma doença congênita. Mas cada um tem a sua cruz. Emmanuel também fala que se nós olhássemos um berçário numa maternidade, com aqueles bebês que acabaram de nascer, acabaram de voltar para uma jornada carnal, veríamos ali com cada um uma cruz. Porque cada um ali já tem traçado em sua jornada desafios que vai ter que superar. Ninguém chega nessa terra e caminha por ela sem ter que experimentar desafios. Ninguém caminha pela terra sem experimentar momentos de tristeza, de dor, de dificuldade. Cada um de nós caminhamos na terra e precisamos entender que toda dificuldade que atravessarmos, lembremos-nos da palavra do Cristo. Pega a tua cruz e me segue, porque Ele vai estar junto da gente. Ele vai estar junto de você na hora que você estiver ali, subindo o seu calvário, sentindo as dores da caminhada. Olhe para frente, um pouco à sua frente, e você vai ver Jesus carregando a cruz que Ele não precisava carregar. Porque Ele espera que ao chegar lá no Gólgota, ao chegar no alto, essa ascensão, essa ascendência que nós conversamos há pouco, represente para nós o nosso melhoramento. Represente para nós o resgate de dívidas passadas que nós sequer podemos dimensionar. Então, esse sacrifício que Cristo nos coloca é o sacrifício de que precisamos subir o Gólgota com Cristo, seguindo Ele, para chegar lá no alto. E quando chegar no alto, olhar para Cristo e dizer: foi difícil,
mas eu estou aqui. Eu consegui, graças a ti. E então, chegando nesse momento, nós então veremos que a nossa cruz não será mais apenas os 2 braços estendidos como Cristo. Porque aí haverá o dia em que tantas cruzes carregaremos que quando chegarmos ao final, nossos braços, lá no plano espiritual, se tornarão as asas dos anjos que um dia seremos. É essa jornada que Cristo nos coloca, a mesma que ele trilhou. E trilhou de modo infame, porque a cruz que ele carregou, ele não precisava carregar. Mas nós precisamos. Não por uma punição, mas precisamos, porque temos a necessidade do nosso melhoramento. Temos a necessidade de que, buscando a reforma íntima, consigamos atingir o patamar que vai nos aproximar das esferas mais superiores. Deixa eu ver o nosso horário, faltam aí 20 minutos. Eu vou então abrir para participação. Quem desejar fazer alguma pergunta, estamos aqui dispostos a colaborar e tentar humildemente esclarecer, prestar o esclarecimento que se fizer necessário. Então, estão abertas aqui, está franqueada a participação de todos os ouvintes. Uma outra comparação aqui interessante que me ocorreu quando eu estava estudando para esse evangelho, fazendo algumas leituras, é que quando eu li exatamente esse texto de Emmanuel, que fala da ascendência vertical da cruz, né, do madeiro vertical, é que a cruz efetivamente ela representa uma escada. É uma escada espiritual. E, curioso, se nós pegarmos uma escada, se nós formos numa loja comprar uma escada, mesmo material, se nós pegarmos uma escada de 3 degraus, ela vai ser mais leve que uma escada de 10 degraus, desde que do mesmo material. Mas veja, a de 10 degraus me ajuda a chegar mais alto. A de 3, eu só chego aqui. A de 10, eu chego aqui. Então, como o Dr. Fernando acabou de colocar, os sofrimentos são esses degraus. E nós precisamos encarar esses sofrimentos não como algo que nós devemos desejar. Não devemos desejar o sofrimento, devemos desejar vencer o sofrimento. Não podemos deixar o sofrimento nos abater. Devemos superar as dificuldades que nos levam àquele sofrimento. Seja a perda de um ente querido, seja uma doença, seja um problema financeiro, um problema de relacionamento em casa. Tudo isso são provas que nos são colocadas como oportunidades de melhoramento. Vamos aqui. O Dr. Fernando aqui diz que na esfera que habitamos, os sofrimentos nos são inerentes, e lembra aqui da obra de Joana de Ângeles, né? O Homem Integral. Cleuso aqui fala, muitas vezes, por todo o contexto diário, acabamos passando por vários problemas e medos. Como energizar-se positivamente para conseguir carregar a cruz? O primeiro modo de se energizar positivamente é a prece. A oração é o mecanismo que nos aproxima das esferas superiores e, portanto, de Deus, de Jesus. É através da prece que nós conseguimos receber das esferas superiores a força que nos ajudará a atravessar as dificuldades. O segundo modo, que também, na verdade, deve estar conjugado, é o esforço de buscar sempre atitudes salutares, atitudes saudáveis. E quando eu digo atitudes saudáveis, não é só no aspecto físico,
Principalmente, também no físico é importante uma boa alimentação, uma alimentação saudável, uma alimentação que não vá nos causar doenças, mas também espiritual. Uma atitude saudável e espiritual exige de nós, isso que nós estamos fazendo agora, o Evangelho. Então devemos buscar periodicamente, semanalmente ou até mais vezes durante uma semana, realizar o nosso Evangelho no lar, iniciar o dia fazendo uma leitura edificante, terminar o dia fazendo uma leitura edificante. Tudo isso vai nos ajudar a nos harmonizar, porque os desajustes sempre vão haver. E precisamos lembrar que nós estamos convivendo no mundo de provas e expiações, onde todos somos espíritos inferiores. Todos nós somos, todos nós temos sombras e temos alguns lampejos de luz. Ainda não temos uma luz intensa, mas estamos trabalhando, nos esforçando para melhorar. Então, a busca dessa saúde mental e espiritual é fundamental, através, como eu disse, de leituras edificantes, da prece, de hábitos salutares, da caridade. E aí, quando eu digo a caridade, não é apenas caridade material, é a caridade moral, a caridade do perdão, a caridade da palavra amiga, a caridade da tolerância. Tudo isso são mecanismos que vão nos ajudar ao nosso avanço, vão nos fortalecer para esses momentos difíceis e para que nós possamos carregar a nossa cruz. Porque os momentos difíceis eles sempre vão existir. E várias vezes a gente vai fraquejar. Assim como Cristo também, na subida do Gólgota, ele precisou da ajuda em determinado momento. Ele fraquejou ali. Não fraquejou espiritualmente, mas o corpo físico dele, após 2 dias de uma tortura física e tortura psicológica que nós não conseguimos nem dimensionar, é natural que o corpo físico cedesse à exaustão. E aí, nós precisamos também saber que às vezes vamos exaurir fisicamente e espiritualmente. Precisamos, então, ter a humildade de receber o amparo e o apoio, de pedir a ajuda quando nós sentimos necessidade. E também sermos o amparo e o apoio para o nosso próximo, para aquela pessoa que convivemos em casa, para aquela pessoa que convivemos no trabalho. E compreender que as dificuldades daquela pessoa, às vezes uma pessoa de difícil relação, a dificuldade dela também é a nossa. Nós também temos sombras, temos dificuldades, temos espinhos. Eu costumo fazer a comparação do ouriço do mar. O ouriço do mar é um ser marinho que ele tem vários espinhos. E o ouriço do mar, para ele poder conviver, eles vivem em colônias, eles precisam se ajustar os espinhos uns aos outros. Nós somos ouriços do mar. Nós temos vários espinhos. Esses espinhos são as nossas imperfeições. Às vezes esse nosso espinho acaba espetando o outro e a gente vai estar dificultando o outro a carregar a cruz dele. Muitas vezes até sem querer, ou às vezes até querendo mesmo, dada a nossa condição. O que precisamos é aprender a ajustar os nossos espinhos para que não machuque o próximo. E se o espinho do próximo nos machucar, compreender que é uma carência dele ainda, uma necessidade de melhoramento dele e indagar o que eu posso fazer para ajudá-lo. O mínimo é perdoar. Isso já vai ser um ensinamento para ele. Deixa eu ver se tem mais aqui alguma pergunta. Juliana aqui, como reconhecer e discernir até onde podemos ir ao tentar ajudar o outro, a entender e suportar as adversidades da vida sem causar qualquer tipo de dano ao processo evolutivo espiritual? O principal que nós temos que observar, Juliana, é que a gente não tem que mudar ninguém. Precisamos mudar a nós mesmos e, através do nosso exemplo, servir de instrumento de mudança para o próximo. Porque nós não podemos acelerar o processo evolutivo de ninguém, nem o nosso. Nós devemos fazer na medida da nossa capacidade também. Mas comecemos conosco. A forma que eu vou ajudar o outro é através do exemplo. Isso vale até dentro da família, do pai para os filhos. Não adianta o pai querer moldar os filhos à sua imagem e semelhança. Ele vai estar fazendo um filho igual a ele, cheio de defeito, com o mesmo defeito dele. Obviamente que ele vai educar o filho, é o papel de todo pai, é o dever do pai, da mãe,
educar o filho. É o dever dos mais velhos servirem de exemplo aos mais novos. Mas ninguém tem que obrigar ninguém a se transformar. A transformação depende de um trabalho individual. Por isso que Cristo fala, cada um pegue sua cruz. Eu não posso carregar a cruz do outro. Se eu carregar a cruz do outro, eu estou privando o outro de se melhorar. Não adianta eu querer que meu filho tire uma nota boa em matemática e eu sentar e fazer a prova para ele. Essa prova, ele não estou ajudando ele em nada, porque ele não está aprendendo, nem está verificando o que ele precisa aprender. A mesma coisa é na nossa jornada espiritual. É preciso que a gente caminhe no nosso melhoramento, carregando nossa cruz, apoie e ajude o outro naquilo que for possível, sem querer empurrar o outro para que ele leve a cruz dele mais rápido. Mas nós vamos orientá-lo na medida da nossa possibilidade e, o mais importante, na medida do interesse do outro. Nem Jesus força a gente a se melhorar. Toda vez que Jesus chegava para alguém, ele perguntava, o que queres que eu faça? Ele pergunta isso para o cego de Betsaida. Quem ouve fala, quem lê o evangelho fala, olha, será que Jesus não percebeu que o indivíduo era cego? Ele percebeu, mas ele respeita a lei divina, que é a lei de liberdade, e respeita o livre-arbítrio. Então, nós também devemos exercitar esse ato de generosidade, de auxiliar o próximo, na medida do que ele necessita e ele quer ser auxiliado. Porque, do contrário, nós estaremos violando o livre-arbítrio dessa pessoa. E a melhor forma de ajudar alguém é ser exemplo. Então, olhamos para nós, para a nossa reforma íntima, para então caminhar para o auxílio do próximo. Vamos ver aqui. Pronto, aqui. Minha mãe está perguntando qual a melhor oração. A melhor oração, mãe, é a oração que vem do fundo da sua alma. Cristo fala que ele até faz a comparação entre o publicano e o fariseu. O publicano que entra para orar e ele vem, bate no peito e diz que cumpre todas as leis da Torá, que não é pecador como o publicano. E o publicano vem com toda a sua humildade, se prostra diante de Deus e diz, perdoa, Pai, porque eu sou um pecador. A melhor forma de orar é aquela oração que vem naturalmente do fundo da nossa alma. É essa oração que vai fazer com que a gente se aproxime das esferas superiores. Não há uma frase perfeita. Deus não precisa de frase. Se Deus é a inteligência suprema, Ele está preocupado se a gente está usando uma palavra bonita ou feia. Ele não está preocupado com isso. Jesus não vai entender melhor a oração ou pior se eu fizer uma concordância verbal ou se eu falar umas palavras mais rebuscadas. Para ele é indiferente. Agora, ele quer saber se aquilo está vindo da minha essência, está vindo do meu espírito, está vindo da minha vontade de efetivamente me conectar com Deus, ou se aquilo é apenas uma mera repetição. Essa mera repetição, como ele fala, quando ele compara o fariseu ao publicano, de nada adianta. Quando ele fala assim, e quem orou melhor para Deus? Foi o publicano. Porque o publicano, ele se coloca numa condição humilde, e ele se coloca nessa humildade de maneira inteira perante Deus, de maneira desprovida de qualquer vaidade, de qualquer figura que ele possa querer parecer diferente para Deus. Ele se coloca do jeito que ele é. A melhor oração é aquela que a gente se coloca do jeito que a gente é para Deus, porque ele conhece a gente. Não adianta eu querer mostrar para ele o que eu não sou, porque ele sabe o que eu sou. Eu posso enganar quem está à minha volta, mas não posso enganar a Deus. Eu posso enganar quem está à minha volta, mas nem os espíritos conseguem enganar, porque eles sabem qual é a minha essência. Então é melhor eu já mostrar a minha essência para Deus, porque Deus já sabe qual é. E aí sim, essa oração vai ser bem entendida e bem compreendida. Pronto, o doutor Fernando aqui falando que essa ascensão
as nossas escadas de Jacó que todos nós carregamos, né? Eu vou aqui, ainda tem mais 5 minutos antes da nossa prece. Vamos lá. A Nobre Fernandes aqui, ela pergunta: em plena transição planetária, nós espíritas somos chamados de forma mais intensa para carregarmos nossa cruz e também esclarecer o irmão de outro nível de caminhada evolutiva. Ela completa aqui, né? A verdade é que nós sempre espíritas, nós somos os trabalhadores da última hora. O que significa o trabalhador da última hora? É aquele que vem quando vários já trabalharam, e ele vem com a missão de completar o serviço. E ser trabalhador da última hora nos coloca uma grande responsabilidade, porque somos nós que devemos fazer a grande ceifa. E aí a ceifa não é a escolha do bom trigo daquele produto ali que não interessa. A grande ceifa é atuar como Cristo ensina lá na parábola da ovelha perdida. Nós precisamos fazer o esforço de fazer com que nenhuma ovelha se perca, que todas as ovelhas que se desgarraram do rebanho retornem ao rebanho do Cristo. Nós já estamos no rebanho do Cristo, mas nós precisamos sair dele. E aí, mais uma vez, a nossa postura, ela deve ser, antes de tudo, pelo exemplo. É o exemplo que transforma. São as atitudes que transformam. Como diz Santo Agostinho, lá na questão 1009A do Livro dos Espíritos, é a nossa reforma íntima, é a nossa reflexão daquilo que fizemos de certo e de errado no dia, corrigindo imediatamente os nossos erros, os nossos equívocos, é que vai permitir que nós sejamos instrumento de transformação, porque nos transformando, conseguiremos ser também degrau para que outros se transformem. Nosso trabalho, então, nossa atividade reside, antes de tudo, em olhar para nós. E olhando para nós, ser o agente de nossa transformação, para aí sim também ser o agente de transformação daquele que está ao nosso lado. Se cada um ajudar a transformar quem está ao lado, e essa ajuda não é uma ajuda compulsória, ela é uma ajuda natural, uma ajuda que surge voluntariamente, essa nossa atitude vai permitir que todos se elevem, que nós nos elevemos e também sirvamos de amparo e elevação para o próximo. Estamos entrando nos nossos 5 minutos finais. A Rafaela aqui, a reforma íntima é o caminho em Cristo. É sempre mais simples consertarmos problemas alheios ou julgar o próximo, mas a reforma íntima é o pilar, sem dúvida, Rafaela. A reforma íntima é o grande passo. E ela é sempre mais difícil, porque é muito duro nós olhar para cada um, olharmos para si, e enxergarmos aquilo que não queremos ver. Nós só queremos enxergar as nossas virtudes, aquilo que é positivo. Quantas vezes a gente ignora aquilo que nos é negativo? Porque às vezes dói tocar na nossa ferida. E deixamos que o outro faça isso. E quando o outro toca na nossa ferida, a gente fica com raiva do outro. É preciso que nós mesmos façamos o curativo da nossa ferida. Não vamos esperar o outro tocar na ferida para não gerar sentimentos amistosos, sentimentos de enfrentamento. Vamos olhar para si e nos melhorar. Nos melhorando, nós vamos caminhar para ajudar a si e ajudar ao próximo. Bom, já estamos nos 5 minutos finais. Peço desculpas a quem eu não pude responder qualquer pergunta, certo? Se quiserem, pode mandar no direct da Casa Espírita, depois eu responderei. Estamos nos nossos 5 minutos finais e que gostaria agora de fazer a nossa prece final. Gostaria de pedir a todos que fechem os seus olhos, vamos elevar o nosso pensamento mais uma vez. Vamos respirar fundo, sentir que essa hora que passamos juntos, estivemos reunidos espiritualmente em uma esfera que transcende essa esfera material e que nos ladearam espíritos de luz
que a todo momento colocaram sobre nós suas mãos e derramaram sobre nós luzes reconfortantes, fortalecendo nossa fé. E conversemos com Jesus dizendo assim: Jesus Cristo, amado Mestre, amado Guia, estamos agora encerrando esse Evangelho, agradecendo a Ti, aos Teus trabalhadores da seara espiritual que nos acompanharam, pela Tua assistência, pela Tua benevolência. Olha por nós, Jesus. Toda vez que estivermos caminhando com nossas cruzes, segue à nossa frente, fortalecendo-nos. Orienta o nosso caminho, para que não tropecemos nas pedras das imperfeições, para que não pisemos nos espinheiros do ódio e do rancor, para que não caiamos na vaidade e no orgulho. Dai-nos, Pai, Tua luz nos momentos em que a escuridão cercar a nossa vista. Concede-nos o Teu amparo no momento em que as lágrimas caírem dos nossos olhos. Mas, ao chegarmos ao fim de nossa jornada, que possamos dizer para Ti que não desistimos um só momento. E assim, Jesus, rogamos que o Teu amparo permaneça conosco hoje, agora e sempre, durante toda essa semana, e que essas luzes que recebemos compartilhemos com todos com quem convivemos, e mais ainda, Jesus, que Tua misericórdia alcance a todos que sofrem, alcancem a todos aqueles que passam por provações e sofrimentos, aqueles que passam por doenças, aqueles que passam por dificuldades financeiras, aqueles que passam por momentos de desespero, que todos sejam consolados no Teu amor, Jesus, que todos sejam consolados no Teu amparo, que os bons espíritos continuem sempre nos ladeando, nos intuindo boas decisões, boas escolhas, para que assim sejamos sempre Teus instrumentos em meio a essas dificuldades colocadas no momento de transição da Terra. Obrigado, Jesus, por estar conosco, por nos amparar, por nos auxiliar. Obrigado, Jesus, por estar conosco e ser a nossa luz e aliviar todos os dias a nossa cruz. Muito obrigado, Jesus. Encerrando aqui, estamos no último minuto, mais uma vez eu gostaria de convidar a quem desejar. Vamos começar a atividade da Juventude Espírita. Vai acontecer a partir do dia 18 de agosto, às terças-feiras, das 19h30 às 20h30. É um convite para os jovens entre 12 e 21 anos. Juventude Espírita, quem desejar participar, é só clicar no Instagram do Nosso Lar, ou então no Facebook do Nosso Lar, vocês encontrarão um link onde tem o formulário de inscrição. Então, encerrando, muita paz a todos, muito obrigado, que Jesus esteja conosco, hoje, agora e sempre, uma excelente semana a todos. Muita paz e muita luz para todos. Fiquem com Deus.